Boa noite, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos em mais uma live da nossa Semana Internacional de Resíduos Sólidos. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre resíduos em Portugal. Como é que anda essa questão da geração dos resíduos, do gerenciamento na Europa? E eu vou conversar com a minha amiga Ritiele Marazzi, que ela é engenheira ambiental e está lá em Portugal fazendo mestrado. Olá, Ana! Olá, Ritiele! Tudo bom? Deixa eu chamar a Ritiele aqui. Vamos esperar a Ritiele aceitar. Oi! Oi, Tudo bom? tudo Deixa eu bem, um e pouquinho você? para trás. Tá Pra me ouvindo trás? bem? Sim, eu tô ouvindo. Você consegue me ouvir bem? Ok, tudo ótimo. Ok. Vou colocar um pouquinho mais pra Deixa trás. eu ver se eu consigo. Eu nunca consigo fixar o comentário, que eu sempre me esqueço que é importante a gente colocar o nome da live. Deixa eu ver aqui. Eu também não sei, que é a primeira vez que eu faço live, então. Seja bem-vinda a essa nova era de É. lives. Eu sei que tem um. Vê se tu Eu lembro que consegue, teve uma Ritiele. live que você conseguiu, deixa eu ver. Parece que foi outra pessoa que escreveu. Vê se tu Ah, consegue, já que quem escreveu fui eu. hum. Onde tem comentário, três pontinhos. Vê se tu consegue clicar no meu comentário e depois clicar em fixar comentário. Vê se aparece essa opção. Não, não aparece. Nem Então clicar não digita, funciona nada. então digita aí, por favor. A mesma coisa que eu Tá. digitei para eu tentar fixar. Pessoal que está Vamos. entrando aí, boa noite. Acho que tá entrando os teus amigos, né, Ritiele? Sim. Meus amigos estão em peso aí me vendo, esperando, já Ai, que estavam legal, mandando. sejam Ai, tô vendo que você tá bem-vindos. atrasada. Pronto, Mas acho que todo mundo consegui, que ver se está vocês entrando tem conseguem. gente do Brasil ou a maioria é de Portugal? Não, tem gente do Brasil e de Portugal. Vai com tudo, Riti. Kelly, vê se tu consegue escrever para fixar o Eu já comentário. escrevi, vê se você consegue fixar. Eu não tô vendo, não. Não? Cadê? Tá aí, Ah, tô olha. vendo agora, Achou? peraí. Ele só aparece desafixar, mas era para ter fixar. É, e eu também não consigo fixar o meu próprio comentário. Depois eu vou pesquisar como é que Tá, faz tá isso. bom, eu Toda vez também eu não erro. Vou sei. começar então. Tá bom. Pessoal que está entrando aqui no meu perfil, os amigos de Ritiel que não me conhecem, meu nome é Revo Beltrão. Eu sou bióloga, estou aqui no Brasil. Sou especialista em mestre em gestão ambiental, tenho minha própria empresa de consultoria e estou com esse meu perfil do Instagram voltado para ajudar outros profissionais que também querem atuar como consultores ambientais, que ainda não conseguiram, que não sabem como se posicionar no mercado. E eu fiz uma enquete, eu ia fazer um curso de perícia ambiental, porque muita gente tinha me Uhum. pedido. E aí, eu fiz uma enquete se realmente o pessoal preferia perícia ou resíduo, que resíduo é uma área que eu tenho muita afinidade, que eu gosto muito, e o pessoal escolheu resíduo. Eu não tinha Ah, publicado nada ainda sobre esse tema, nenhum tipo de conteúdo, aham. mas o pessoal escolheu. Eu digo, Ganhou a então, votação. se vocês estão com mais interesse em resíduo, então eu vou voltar agora todas as minhas postagens, minhas lives, meus Uhum. conteúdos para isso. E aí, semana que vem vai acontecer. Meu curso é curso Lixo Extraordinário, que eu quero justamente mostrar a Sim. riqueza, né? Que é o que todo mundo joga fora, que isso vale muito dinheiro, que a gente, como consultor ambiental, consegue ganhar dinheiro de inúmeras formas trabalhando com resíduos sólidos. Uhum. E só que antes disso vai ter a semana do gestor de resíduos, que quem está me assistindo agora e ainda não me segue, se vocês quiserem participar, totalmente gratuito. Vão ser 9 dias de conteúdo que eu já vou assim abrir a mente de vocês, abrir os olhos para justamente já ir mostrando quais as possibilidades Uhum. da gente trabalhar nessa área. Mas eu quero agora que Ritiele se apresente para quem está chegando aí do meu perfil, que não te Sim. conhece, que tu conte um pouquinho da tua história. Então, gente, boa noite. Primeiro queria agradecer a Helva por ter me chamado. Para mim é, como eu disse, né, no início, é a primeira vez que eu estou fazendo live, então para mim é uma coisa nova, mas assim que a Helva me chamou, eu aceitei. Eu achei muito interessante a ideia dela.
tudo que ela faz voltado agora, como ela disse, né, que ganhou a enquete, a questão dos resíduos sólidos, e também por ser um evento gratuito, onde todo mundo pode participar, e como demonstraram interesse, né, mais aí um motivo para assistirem e participarem. Bom, como a Helva falou, eu sou do Rio de Janeiro, sou do Brasil, me formei em engenharia ambiental lá, e há 2 anos eu vim para Portugal para fazer o mestrado aqui. E eu estou fazendo mestrado em Ciências e Tecnologia do Ambiente, com especialização voltada para a recuperação de áreas degradadas, né? Tecnologias ambientais, com o objetivo de recuperar áreas degradadas. E agora, há pouco tempo, Legal. eu comecei a fazer, vou começar a fazer minha tese. Eu fui Pode falar que presenteada. eu vou me ajeitar Ok. aqui, só para eu ficar embaixo do ventilador, ficar mais Ah, fresquinho. você falou aí porque aqui tá frio. Tá, é porque se eu aumentar muito aqui o vento, vai ficar muito barulho. Ah, ok. E recentemente, né, continuando falando do meu curso, eu ganhei uma bolsa onde eu vou realizar uma pesquisa no Centro de Investigação Marinha Ambiental aqui de Portugal, que tem como nome CIMAR, né, que a gente aqui conhece. E a minha pesquisa é voltada para o impacto, esse centro de investigação, ele tem muitos estudos sobre o mar, sobre contaminação do mar, formas de prevenção, todos esses estudos voltados para a prevenção do mar. E o meu estudo também está dentro disso, e ele vou falar um pouco sobre o impacto de atividades em mar profundo, né? Em locais de mar profundo, que ainda é muito pouco estudado, não tem muitos estudos sobre isso. E na minha pesquisa eu vou falar um pouco disso, desse impacto da atividade mineira, de outras atividades também. E agora a gente conseguiu, uma amiga minha me passou um contato de um conhecido do Brasil, um professor lá, pesquisador, e a gente vai fazer também, vai trazer sedimentos do Brasil para cá, num local onde vai ser realizada uma dragagem, e a gente vai conseguir estudar os impactos dessas atividades em algumas espécies modelo aqui que a gente vai usar. Então, Ah, só que explica. legal. Tá todo um processo ainda do transporte, porque eu nunca fiz isso, então eu estou vendo como é que faz, que empresa que faz, como que a gente vai conservar essas amostras, mas está tudo em andamento e vai dar tudo certo. E vamos começar então, Sim, Ritiele, a falar um pouco como é que está esse gerenciamento de resíduos em Portugal. sim. Eu tenho uma amiga que acabou de entrar agora, seja bem-vinda, Oi, Janete! e a gente se conheceu através dela, né? Sim. Achei muito legal tudo isso que está acontecendo, como a tecnologia ajuda, né? Se não Nossa, fosse, muito. se não Acho que fosse é o a primeira Instagram, vez que o ela tá me vendo WhatsApp, eu não sem iria te máscara, conhecer, né? inclusive. O que eu ia dizer? Aí ela é brasileira, saiu daqui, foi morar em Portugal e fica o tempo todo dizendo: Helva, é muita embalagem. Eu É, fico abismada como é que na Europa tem tanta embalagem e tal. E aí eu disse: vou chamar a Retiele para para conversar um falar um pouquinho pouco disso. disso, né? Explica aí, até aquele vídeo que você mandou para mim, eu Sim, coloquei que nos a Reva stories. publicou nos stories. Fui eu que fiz há um dia atrás, de um bolinho, né, que eu tinha acabado de comprar. E, bom, primeiro eu vou contextualizar um pouco de como funciona essa gestão de resíduos aqui em Portugal, antes de entrar nessa problemática aí do excesso de embalagem plástica, né, principalmente. Aqui o gerenciamento de resíduos em Portugal, da forma como a gente vive hoje, ele começou a ser colocado em prática a partir de 1996, porque antes era aquilo, era tudo junto, que era colocado em lixões, tinham mais de 300 lixões aqui em Portugal, e sem conscientização ambiental nenhuma, as pessoas infelizmente não separavam lixo nenhum, era tudo, para eles era tudo lixo. Tinha que ir tudo para o mesmo lugar, ficar tudo ali, e felizmente, com o passar dos anos, foi tendo uma maior conscientização ambiental, foi sendo feita uma pressão maior nos governos de como poderia mudar isso, até porque a população sofre muito, né, com a existência desses lixões. Inclusive, vou falar um pouco disso mais para frente, que aqui de Portugal, que eu estava lendo uma reportagem. E pronto, aí começaram a investir mais na geração no gerenciamento de resíduos da forma correta. Ou seja, agora que a gente tem a coleta seletiva, que é de responsabilidade dos municípios. Eu estou até aqui com um mapa no computador da localização dos ecopontos, que são chamados aqui, que são os locais onde a gente consegue fazer essa separação dos resíduos. Foi a principal diferença que eu notei com esse assunto de gerenciamento de resíduos quando eu vim do Brasil para cá. Porque no Brasil isso parece, pelo menos no Rio de Janeiro, onde eu morava, parecia ser muito complicado essa parte de coleta seletiva. Como faz? As pessoas não têm muita informação
de como separar, para onde levar, quem vai recolher, ainda é algo que precisa muito de conscientização. E aqui a gente tem esses ecopontos em quase todas as ruas. É uma coisa que a gente vê bastante e as pessoas realmente têm uma maior conscientização de como separar esse lixo. E eles são separados assim. Tem o contentor de lixo doméstico, que é o que as pessoas não conseguem separar embalagens nem nada, né? Os Isso. rejeitos, né? Propriamente dito, né? Isso, exatamente. E tem a parte do o contentor de vidro, onde as pessoas depositam embalagens de vidro, garrafas. E tem a parte dos contentores onde a gente pode colocar papel e cartão, que aqui fala papel e cartão, é o papelão, né? O papel normal, o papelão. E também tem o de embalagens, onde a gente pode colocar embalagens plásticas e embalagens metálicas. O que torna um pouco mais simples porque não tem aquela separação do plástico e do metal, que muitas pessoas ainda ficam na dúvida de embalagens que têm tipos diferentes de materiais, então assim fica mais fácil até para as pessoas. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um mapa de como desses ecopontos aqui em Portugal. Bom, aqui é um mapa da cidade do Porto. Para quem não conhece, eu moro na cidade do Porto, aqui em Portugal, e essa é a quantidade de ecopontos que estão mapeados, né, aqui Legal. na cidade onde eu vivo. É uma quantidade bem expressiva quando a gente compara com esse tipo de gerenciamento, por exemplo, no Brasil, a gente não vê tanto isso. O que foi uma coisa que eu achei muito legal quando vim para cá. Então, a primeira visão, você chega aqui, você vê as pessoas separando lixo, em todos os lugares onde os restaurantes, a maioria dos restaurantes que eu conheço, que eu já trabalhei, fazem separação de vidro, principalmente de vidro, de embalagens também. Então você vê já essa diferença já Mas nota. tem alguma legislação específica? Vocês têm alguma política nacional de resíduos, como Sim, tem tem. aqui? Ou tem alguma penalidade, alguma multa, se o restaurante não separar um condomínio na sua própria casa, tu sabe dizer, como é Bom, que... essa parte de multa não tem, não existe essa multa. Eu até vi na live da sua outra amiga que você estava falando, né, com ela, e que você perguntou essa mesma questão, é que não tem a questão de multa se você não separar, nem nas casas, nem nada disso. É responsabilidade dos municípios de fazer essa coleta seletiva e o tratamento dos resíduos, mas essa questão de multa não tem. Realmente é uma questão de conscientização das pessoas, de querer separar o lixo e entender melhor, né, toda a problemática de descartar assim, para poder melhorar essa questão, essa toda a questão dos resíduos. E Augusto está dizendo que tem multa para restaurante. Augusto, teu amigo que mora aí em Portugal? sim, Augusto é meu amigo que trabalha comigo. E Jota está dizendo que no Brasil ainda tem mais de 3 mil lixões. Sim. Aqui a nossa legislação já faz 10 anos Uhum. e existem diversos lixões espalhados pelo Brasil inteiro. Inclusive a live de amanhã, quem tiver interesse, acho que vai ser bem bacana, que é com um brasileiro que morava na Alemanha por anos, trabalhando com gerenciamento de resíduos muito bem lá. Uhum. E ele voltou para cá, porque aqui parece que como tá essa pressão enorme, porque justamente tem muitos lixões e tal, ele disse que está Sim. ganhando mais dinheiro aqui do que na Alemanha, ele Sério? voltou para o Brasil. Então, é isso que eu estou dizendo, minha gente, abre os olhos, porque essa questão de resíduo é uma questão assim que por anos e anos e anos vai ter muito trabalho Sim. para todo mundo. Não tem dizer que não tem mercado, que não tem emprego, a gente que vai Uhum. criar essas oportunidades mediante a demanda que está existindo. Sim, exatamente. Deixa eu ver, teve alguns comentários aqui que subiram. Sim, eu também não tô conseguindo. Minha gente, vamos fazer uma coisa. Quem quiser comentar ou quem quiser perguntar alguma coisa, faça nessa caixinha de perguntas, que é onde tem uma interrogação, que aí a gente consegue Ah, clicar e ler. verdade. Porque E quando vai comentar, subindo, né? a Uhum. gente se perde e fica difícil de ler. Márcia está dizendo, tem multas para pessoas que jogam lixo, porém a falta de educação. Show, mas é meio Gente, tem falha. Vou tentar comentário. assistir. Vai ser nesse mesmo horário, amanhã às 21 horas. Uhum. E Tiele, que horas são aí agora? 1h19. Tá vendo, minha gente? Que menina disposta. Ela e Janete e todos os amigos de Tiele que É, estão assistindo, né? Aqui sim, no Brasil, verdade. 21 horas e... Deixa eu ver aqui os minutos. E 19 minutos. Isso, 19 minutos.
Sim, então vamos prosseguir aqui nossa conversa. Sim. Me fala um pouco dessa questão do destino final. Tu sabe dizer para Uhum. onde vai esses materiais? Porque não adianta só a prefeitura Faz... fazer toda essa Sim. separação, que durante muitos anos a coleta seletiva, os ecopontos, e até Uhum. agora está assim, mas antes era dividido, tinha papel, plástico, vidro e metal, e Sim. mais dentro era tudo igual. E É, agora colocaram realmente só um, e o pessoal fica, para que separar, se depois vai tudo misturado? Ou então exatamente. Isso é uma coisa vai que eu pro lixão escuto do mesmo muito. É. jeito. Então, assim, gente, coloca na caixinha. Em um lixo tem papel, vidro e comida, população. Aí só que vai subindo e a gente se perde quando vocês E escrevem. fica meio com mistura com o fundo da imagem. Fica difícil de ler. Vidro, comida e a população aqui no Brasil não se importa em orientar por meios comerciais. Pois é, tinha que fazer um trabalho muito grande de divulgação mesmo. Sim. Sim, deixa eu continuar o que eu estou falando. Então, assim, se o destino for o mesmo local, não precisa ter toda essa separação, porque no galpão de triagem eles separam. Sim, Eu já acho que consegue fazer aí, a como tem separação. essas separações, deve já ir para destinos diferentes. Eu queria que tu me explicasse sobre isso, se tu Sim, sabe me dizer, no né? ano, Porque eu acho que sim. funciona desse jeito. É até uma coisa que eu escuto muito até hoje lá no trabalho, estavam falando isso. Ah, às vezes eu vejo vir o mesmo caminhão. Será que mistura tudo? Será que a gente está fazendo papel de bobo, separando lixo, e no final vai tudo para o mesmo lugar, sabe? As pessoas têm esse sentimento. Bom, aqui tem empresas que ficam divididas, né, por municípios, por localidades, e eu visitei uma das empresas no ano passado pela faculdade, no curso de mestrado a gente visitou, e lá, por exemplo, eles faziam a triagem e os materiais, eles reciclavam materiais de plástico e metal. Vidro eles encaminhavam para outra empresa. Então, Aham. nem sempre uma empresa só vai ser responsável por coletar todos os tipos de resíduos diferentes, fazer o tratamento, triagem, tratamento e a destinação. Então, tem essa separação e tem empresas diferentes que fazem o tipo de reciclagem. Até nos sites você consegue ver, quem tem curiosidade, né, quem tem interesse em saber, de ver qual é a empresa responsável pelo ecoponto mais próximo, o ecoponto que você usa, e lá consegue ver o tipo de material que eles reciclam, o tipo de material que eles reaproveitam e para onde eles encaminham. E aí tem fábricas que compram esses materiais ou vão para outras cidades, para outros países. Porque às Então, vezes acontece isso, né? Tem uma é, grande geração de papelão, mas não tem nenhuma fábrica que vai comprar sim, aquele papelão. Agora eu fiquei com exatamente. essa curiosidade. Esse é outro problema, né, que tem aqui, até de umas reportagens que eu estava lendo, que tem alguns lugares que faz toda a triagem aqui, o tratamento, mas não, é exatamente isso, não tem fábricas para comprar e para dar a destinação correta, né, poder reutilizar esse resíduo. Então acaba indo para outros países. Então isso causa mais ainda a dúvida na população de não, a gente mesmo não vai aproveitar isso, essa reciclagem desse resíduo. Então, acho que falta um pouco de transparência também, nesse sentido das empresas de falarem, de mostrarem aonde que essa reciclagem está sendo aplicada, qual é o destino final desse resíduo, o que está vindo para a população novamente. Então, eu acho que isso é uma dúvida também que muitos têm, e não só dessa questão de enviar o resíduo para outro lugar, mas como também de receber resíduos de outros lugares. Por exemplo, alguns aterros aqui de Portugal recebem resíduos de outros países para tratar aqui, o que causa também uma revolta da população de certos lugares. Por exemplo, esse mapa que eu mostrei aqui para vocês, ele é do centro do Porto. Então, o centro do Porto é uma área turística, onde tem bastante visitação, então se toma um pouco mais de cuidado com tudo isso. Já nas áreas interiores, nas regiões interiores, não são sempre assim, né? Você não vê ecopontos com tanta frequência. E também, principalmente nos locais onde tem os aterros, alguns recebem lixo de outros países e a população em volta reclama que não tem o controle ambiental correto. Então, eles sentem diretamente o impacto desse resíduo, que nem foi gerado aqui. Isso é o que causa a maior revolta, o resíduo que nem foi a população que criou, que vem de outro país e acaba gerando impacto para eles. Então, até uma das metas para os próximos anos da Comissão Europeia é tratar o seu resíduo o mais próximo possível da produção desse resíduo e não ficar enviando de um país para o outro. Porque o custo é altíssimo, né? Exatamente.
E eu acho que o que é que acontece? Porque uma área, o tamanho de um aterro sanitário é uma área muito grande, tem que ter Uhum. várias condições de geotecnia, dos solos, de tal. Então, esses países que estão mandando para aí, eu acho que eles não encontraram espaço para fazer essa construção desses aterros, né? Sim. E aí vem aquela questão que eu estou falando sempre aqui, que os aterros eles foram projetados para receber rejeito. E Uhum. eu não sei como é que é aí, mas aqui no Brasil recebe de tudo, né? Ele foi Sim. construído para receber só o lixo propriamente dito, e a gente manda reciclável, manda resíduo de poda, Uhum. manda orgânico, manda tudo. Então isso diminui a vida útil do aterro em Sim. muito tempo. Ele foi Aumenta projetado o para. volume de resíduo que vai para lá e muitas vezes um resíduo que poderia ser Aí eu não reaproveitado. sei como é aí, porque eu acho que tem países que já é proibido, só recebe realmente o rejeito. Se ele vê que tem um bocado de material reciclável, diga, não, meu filho, não Sim. é? Material reciclável não é para mandar para cá, não, É isso é para voltar para exatamente a isso. indústria, né? Como Sim, matéria-prima. a empresa que eu visitei falava justamente por conta disso, que muitas pessoas ficam na dúvida de onde colocar, coloca no lixo indiferenciado, no, né, na separação errada. Diferenciado é o rejeito, né? Isso, exatamente. É o que não tem, né, não vai para nenhum tipo de reciclagem, nem nada assim. Então, isso acaba indo pro aterro de forma incorreta. Uma embalagem plástica, outra, qualquer tipo de embalagem que poderia ser muito bem reaproveitada, aplicada em outras coisas e que acabam indo. Então, a responsável dessa empresa que eu visitei até explicou sobre isso também. É proibido, porém, ainda acaba indo alguma coisa, ainda tem isso, mas Tá tudo misturado, né? Fica sim, até difícil de fica difícil identificar, fazer né? triagem, tudo isso, exatamente. Então, mas aqui em Portugal, segundo os relatórios que vêm sendo publicados anualmente, a quantidade de resíduos que vão para aterro tem diminuindo, tem vindo a diminuir ao longo do tempo, e tem aumentando também, está sendo aumentado a porcentagem de resíduos reciclados, né? De materiais que vão para reciclagem, que vão para o tratamento correto. Então, já mostra alguma eficiência desse processo dessa gestão dos resíduos Aqui, como aqui, da ainda tem coleta muito seletiva. lixão, a meta é É, construir mais aterro. É o tempo é, todo a gente só vê notícias de mais aterro, mais aterro. Eu digo, minha é. gente, os países lá fora estão acabando com os aterros Querem porque estão diminuir os conseguindo aterros, reutilizar exatamente. tudo, né? Pega, por exemplo, o Uhum, rejeito e transforma em biogás. Então, assim, não uhum, precisa ter aterro, existem outras formas. Tem um estudo que o lixo que vem parar na praia de Fernando de Noronha vem da África. Pois é, uhum. porque leva pela correnteza, né? Sim, Então, é muito complicado. Há resíduos que ficam no mar ou tudo vai para a terra. Não, tem muito resíduo que fica no mar, inclusive fica no fundo do mar. exatamente. Muitos animais morrem porque, primeiro, eles confundem, por exemplo, uma sacola plástica fica muito parecida com a água viva, e Uhum, o alimento principal da tartaruga, e fica com o cheiro do mar, minha gente. Isso aqui é o pior. Então, ela come, não é porque ela é bobinha, não, é porque parece e ainda tem o uhum, cheiro do alimento dela. Então, assim, exatamente. eles comem, se sufocam, morrem. Muitos animais E tem morrem a engasgados, questão. morrem porque engoliram. Sim, tem a questão também que você falou que vai para o fundo do mar, exatamente porque esses plásticos acabam sofrendo fragmentação, ou seja, eles ficam de tamanho menores, o que facilita a dispersão desses plásticos, desses materiais, e acaba sendo mais fácil ainda de ser engolido por animais menores, acabam, né, entrando na respiração, na alimentação, tudo às vezes acabam ingerindo sem nem saber, sem nem notar, e acaba indo os peixes maiores vão comendo e acaba E a voltando gente que come os peixes para as maiores pessoas. entra também no nosso organismo. Já foi Exatamente, encontrado microplástico no organismo humano. exatamente. A coleta do lixo do mar vão para reciclagem ou para aterro. Depende do local, né, minha gente? Existe até empresas que estão fazendo diversos produtos com resíduos que eles extraem do mar. Tem vários projetos nesse sentido. Sim. Até nesse centro de investigação onde eu faço a pesquisa, tem vários projetos, vários trabalhos que eles fazem justamente para poder recolher esses lixos do mar e principalmente, mais importante do que pensar em recolher esse lixo do mar, é não fazer com que ele chegue do mar. Então, tem muitos trabalhos de conscientização das pessoas entenderem que tudo que a gente faz, tudo que a gente gera, tem algum impacto. E se a gente não pensar nisso, a gente vai acabar sofrendo não só o meio ambiente, os animais,
tudo e volta pra gente. Então, com certeza é Verdade. algo que a gente tem que E prestar vamos ler. atenção. Ah, tem três perguntas Sim. aqui, bora ver. Ah, Ah, meu amigo Ricardo Pereira tá aqui. Oi, Ricardo, tá dizendo pergunta. parabéns para vocês. Ah, tá, achei aqui. Brenda, eu não estou conseguindo fixar, mas enfim, deixa eu ver se eu leio aqui. Como funciona a fiscalização aí em Portugal? Então, falando sobre a fiscalização, por exemplo, em restaurantes, para verificar se estão fazendo a separação do lixo. Eu, em 2 anos aqui de Portugal, sempre tive contato com restaurantes e estou falando em questão de trabalho também. Já trabalhei em part-times e eu nunca vi nenhuma fiscalização nesse sentido. Então, eu acredito que a fiscalização é um pouco falha aqui em Portugal, como é um problema também do Brasil. Acontece que essa fiscalização no Brasil não acontece. A fiscalização já nas empresas que fazem a separação, a triagem desse material, é um pouco mais presente, digamos assim. Pelo menos a empresa que eu visitei, é um lugar assim que você olhava, um lugar exemplar, mostrava tudo, até mostrava os dias de fiscalização, os relatórios que eles têm que entregar. Então, acho que nas empresas onde fazem essa separação é um pouco mais presente. Agora, na questão da população, dos empreendimentos, eu acho que não é tão forte. Pelo menos não é, foi o que eu vi. Entendi. Michele está perguntando se tem multa para quem joga lixo no chão. Tem Então, alguns países que tem, né? sim, tem a multa, igual o meu colega Augusto estava falando, a multa para locais de restaurante, coisa para quem coloca lixo no chão. Existe, mas tem essa questão da fiscalização também, que eu particularmente nunca vi, não sei como é feita. Aqui você não vê lixo no chão, é muito difícil você andar e ver lixo no chão. Então, as pessoas têm um pouco mais dessa conscientização e também já isso vem da preocupação financeira, né? Se você pensar que o medo, né, que você pode jogar o lixo no chão e levar uma multa, então as pessoas acabam tendo mais essa conscientização. Mas Então, existe uma multa. Se você for sim, pego no momento que você joga, você é sim, multado. é. Eu não sei dizer o valor da multa exatamente, mas qualquer multa as pessoas já têm medo. Até o pessoal aqui no Brasil diz assim, que joga o lixo no chão para gari não perder o emprego. Só que o gari, ele é para varrer poeira, minha gente, para varrer Exatamente. folha. Folha que cai. Tem uma avenida aqui, a Avenida Dantas Barreto, aqui em Recife, que é varrida 4 vezes por dia, porque as pessoas passam o dia inteiro jogando lixo. O pessoal que tem as barraquinhas, eles estão ali servindo, o pessoal que está vendendo, e ele, Uhum. ele mesmo joga na frente da própria barraca, joga no Sim, chão. E não é por falta de lixeiro, é por falta de é, educação mesmo. Então, é uma coisa muito complicada e assim, os investimentos do governo que poderiam estar indo para outras áreas ficam em estar limpando o chão que a gente sujou, o chão que a gente mesmo pisa, né? sim. Então é muito complicado. Joné está dizendo, peraí. Na Jordânia, que é uma monarquia islâmica, tem multa de 25 dinares. Jogam porque são cara de pau e sem educação. Eu tenho até uma amiga que diz assim, quando fala nesse negócio que o gari vai perder emprego, ela diz assim, se for assim, vocês vão querer morrer para dar emprego pro coveiro? Porque se ninguém mais morrer, o coveiro não vai ter emprego. Então, e As aí? pessoas acabam tentando se justificar por uma ação totalmente incorreta que todo mundo sabe que é errada, né? Então, Ô, Ritiele, outra coisa que eu queria te perguntar, que sim, Janete sempre fala muito, é a questão da geração de embalagens, que é. tudo é muito embalado, tudo tem muito plástico. E eu pensei que na Europa não existia mais isso, né? Que tinha uma cultura melhor das Não, embalagens serem tipo embalagem de celulose, que é biodegradável, mas até no vídeo que você filmou e mandou para mim, estava sim. tudo muito embalado e como é que é isso? É um dos objetivos da política específica aqui para o gerenciamento de resíduos sólidos, a redução dessas embalagens, mas na prática a gente vê justamente o contrário. Por exemplo, no vídeo que eu te mandei ontem, eu comprei uma caixa que vinha 3 bolinhos e era uma embalagem de plástico que vinha num suporte de plástico e você abria e cada bolinho estava embalado no plástico. Então, isso em tudo. Igual a gente estava conversando ontem, a questão das frutas, muitas frutas são cortadas na metade e embaladas no plástico. Ou muitas frutas são tiradas da casca e embaladas no plástico e são vendidas.
Eu não sei se Uva. vocês viram isso, minha gente, que eu estava conversando isso com o Ritiele, né? O milho, ele já tem a embalagem natural dele, que é a palha do milho. A banana já tem embalagem. Aí no supermercado eles tiram a casca, botam no isopor e ainda envolvem com plástico filme Sim, para ficar mais prático. Então, em troca de praticidade, a gente está gerando um monte de resíduo que depois a gente mesmo vai pagar para destinar. Os recursos exatamente. do governo que poderiam ser investidos em saúde e educação são investidos em lixo. Eu não tô com os números direito. Poxa, minha gente, se são 6 bilhões, é um dinheirão assim que o Brasil gasta para mandar para o aterro sanitário materiais recicláveis. Também os sacos de plástico no mercado têm valor extra para evitar a compra deles ou para motivar as pessoas a usarem os sacos de tela. Aqui no Sim, é bairro tinha muita verdade. gente, o povo destruiu tudo. Meu tio Celso está aqui presente. Ainda acho que tem muito pouco lixeiras nas ruas e praias. Deveriam ter muito mais, inclusive com publicidade nestas, com certeza. Sim, Muita essa coisa. questão que a minha amiga Anne falou, aqui desde que eu cheguei aqui, as sacolas plásticas nos mercados, a gente paga toda vez que a gente vai no supermercado. Isso está sendo implementado em algumas cidades também no Brasil. Isso faz com que as pessoas sempre pensem em levar o seu próprio saco plástico e não ir toda vez, pelo menos lá no Rio, a minha família sempre pegava 2 sacos plásticos nas compras e colocava. E aqui a gente já vê essa preocupação maior, porque se você pensar que toda vez você vai e você vai gastar 10 cêntimos que seja comprando uma sacola nova, você acaba tendo uma consciência maior de levar a sua sacola toda vez que você Vai querer pretender. pagar por uma sacola que termina indo para o lixo, né? Por mais que Sim, você queira reutilizar para colocar no seu próprio lixeiro, mas você fica com tanto saco dentro de casa que daqui a pouco você diz, eu vou jogar não tem fora mesmo. gaveta para colocar, não tem nada, assim. E outra questão Alguns estão também, dizendo que os sacos são biodegradáveis. sim, até nos sacos mesmo vem um anúncio, vem uma propaganda falando do que é feito, como foi feita a reciclagem, e Eu ia te vem, perguntar isso, se realmente ele é biodegradável, porque sim, aqui eu já vi várias sacolas dizendo que com são. esse marketing ecológico e não Uhum, é. Na verdade, se torna um microplástico, ela vai se decompor e vai exatamente. ficar aqueles plásticozinhos bem pequenininhos, o que é muito Sim. pior, vai poluir muito mais, né? Sim, eu acho que não são todas que são biodegradáveis, tem umas que são bem mais grossas, então eu acho que essa mesma questão que você fala, se essa sacola for usada, por exemplo, para descartar lixo e acabar indo para outro lugar, pode acabar Tiver a entrando nessa composição, por problemática. exemplo, eu já vi sacos plásticos aqui que são feitos de celulose, que são feitos de Uhum, bagaço de cana. sim, Inclusive, eu tenho um amigo, Fábio, do Recife Minhocas, que ele tá com uns baldinhos de compostagem. E aí ele tá com a empresa, fez parceria com essa empresa, que ele coloca um saco dentro do baldinho e esse saco vai junto para a compostagem, porque sim, realmente ele é biodegradável, ele não é nenhum uhum, feito de nenhum tipo de polímero de plástico. Então é importante a gente observar essa composição até nos canudinhos, sim, porque aqui o canudo está começando a ser proibido uhum, e aí estão fazendo justamente esses canudos com essas propagandas de biodegradável, mas quando você sim, vai olhar é um plástico. é, Não é um canudo, porque já existe, né? Canudo até de aham, trigo, de maracujá, de de tudo que é material. cana-de-açúcar. Mas Uhum, de sendo plástico, minha gente, plástico não é biodegradável, porque plástico não é feito de elementos naturais, então pelo contrário, não é totalmente orgânico. sintético. Peraí, que tem um monte de comentário aqui. Peraí. Olha, respondendo a sua pergunta sobre os valores das multas, pode variar entre 75 euros ou até 5.000 euros, dependendo do tamanho da empresa e do tamanho do erro, né, do descarte incorreto. Então, dá para ter uma noção aí, o euro agora está caro, se for converter isso para o Brasil, vai dar bastante coisa. Entendi. Ó, teve uma pergunta aqui. Minha gente, coloquem na caixinha que a gente fica doidinha aqui para ler. Alex está perguntando se tem alguma campanha de conscientização para levar seu próprio lixo para casa depois da praia. Sim, Como são as praias daí? então, as praias daqui, comparada com as praias que eu costumava ir no Brasil, é totalmente diferente. Até aqui nas ruas você já começa a ver que não tem lixo no chão, você não anda esbarrando nem desviando dos lixos. Né, uma coisa que a gente nota. E também nas praias não se vê muito lixo nas areias, nem nada no chão. E tem muitos trabalhos, sim, de conscientização para as pessoas evitarem jogar lixo na praia.
E tem mais lixeiras também, o que acaba sendo um incentivo a mais da pessoa não ter que pensar que ela vai carregar aquilo para longe, apesar de que isso não é nada se você pensar no impacto desse resíduo, mas enfim. Isso é mais uma coisa que incentiva as pessoas a irem e jogar no lugar correto. E sobre a fiscalização, como eu disse, em 2 anos aqui eu nunca vi nenhuma fiscalização desse tipo nas ruas, nem nas praias, nem nos lugares onde eu já trabalhei. Então, acredito que também não é algo muito reforçado assim a questão da fiscalização. Portugal ainda está muito atrás quando comparado com outros países da Europa na questão de gerenciamento de resíduos, questão de sustentabilidade, ainda tem muito a melhorar. E acho que a questão da fiscalização com certeza é uma delas. Tem pergunta aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Vou voltar. Como funciona a fiscalização? Acho que tu já respondeu, né? Sim. Oi, não estou conseguindo selecionar. Não sei se tu estás conseguindo ler aí. Vemos muitas ações de limpeza dos mares, rios, etc., mas poucas ações. Toda vez eu esqueço o nome dessa minha seguidora, desculpa, porque como tem o nome Mãos que Limpam, eu fico sem saber como é o nome da pessoa. A gente vê que tá acontecendo muito no Brasil, várias, como se fossem as ONGs, mas que são uns movimentos ambientalistas de limpeza de mangues, de limpeza de praias. Mas assim, é uma coisa bem pontual, né? Porque você vai e faz aquela limpeza, aquele mutirão, um trabalho árduo, e no Sim. outro dia tá tudo sujo de novo. Então, realmente um trabalho de educação, mesmo educação doméstica, para depois chegar em educação ambiental. A gente aqui tem um canal que o nome é Canal do Arruda, que o pessoal joga tudo dentro desse canal. E esse canal fica quase de frente para uma cooperativa de catadores. Então, assim, não teria desculpa das pessoas estarem jogando ali. Era para as pessoas Sim. levarem tudo para a cooperativa, que está bem pertinho delas. Mas é que já faz parte da cultura. Eles jogam sofá, qualquer tipo de lixo, vaso sanitário, tudo que você imaginar dentro do canal. Aí, de vez em quando, a prefeitura vem e tem que vir com a draga, realmente, para conseguir remover todo aquele material. Atrapalha bastante. Deixa eu ver aqui que tem mais alguma. Jota está dizendo que o Brasil tem que colocar a educação sustentável nas escolas desde a alfabetização. Pois é, na verdade, a educação ambiental não é para ser uma disciplina, né? É para ser uma coisa bem transdisciplinar, para em todas as disciplinas falar um pouco de educação ambiental. Por exemplo, você está tendo uma aula de matemática, você pode procurar se na escola tem alguma árvore, se tem alguma pracinha, e aí você mede o diâmetro daquela árvore. Então, as crianças já vão tendo mais contato com a natureza e Sim. entendendo que a gente faz parte da natureza, né? Que muitas vezes a natureza fica uma coisa bem distante, só como se fosse uma área contemplativa, mas que nós também somos natureza e que a gente precisa dos recursos naturais para a gente sobreviver, né? Inclusive, eu tenho um projeto que é um projeto Escola Sustentável, que é justamente de mudar a cultura da escola, mudar o projeto pedagógico, para que dentro do calendário escolar, ao longo do ano, tenham várias ações educativas para as crianças de todas as idades, que envolva também os professores na temática da preparação de cada aula e tal, para no dia a dia mesmo, em todas as disciplinas, em todas as ações, em tudo da escola, a temática ambiental esteja muito presente. Inclusive, tem escolas que os alunos estão cobrando que a escola, como é que hoje em dia, a gente Comece a falar sobre isso. a escola ainda não tem nada. Aí eu estou sendo chamada pelas escolas porque os alunos, ou seja, o cliente dela, está se incomodando porque não tem esse projeto. Então, assim, para vocês entenderem que tudo isso é demanda de mercado para a gente. Quantas escolas existem na nossa região, né? Isso é tudo uma demanda de trabalho. Seja bem-vindo, meu amigo Jairo. Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta. Rita, Eu não consigo ver as perguntas. Só quando pois você e eu coloca tô ela. vendo. É porque era para eu poder conseguir clicar, mas eu não Ok. consigo. Quando eu clicava, ia aparecer aqui e você ia ler. E eu acho que Ah, todo tá. mundo Agora lê apareceu também. aqui, ó, a pergunta do Apareceu? Augusto, meu amigo, sim. Ele está Falar um falando pouco. sobre as bitucas, né? Sim, isso aqui é um grande problema aqui de Portugal. Aqui a quantidade de Também. pessoas que fumam é muito grande. Em todos os lugares você vê pessoas fumando. E isso é uma das coisas que você encontra no chão. Em qualquer dia que você sai, você encontra. São cigarros, bitucas de cigarro. E também no último projeto de limpeza de praias que teve desse centro de investigação que eu falei,
Um dos materiais que foram mais encontrados no mar, na areia, foi realmente as bitucas de cigarro. Então, isso é E outra é super questão, poluente, né? Porque todos os exatamente, componentes tóxicos que que tem existem no vários mar compostos, vão para o solo, vão para as águas. sim, Ah, e vocês e- nunca fizeram, não tem nenhum projeto de como se fosse um coletor de bituca, não? sim, Porque eu já vi muito isso na internet. Eu nunca uhum, presenciei de ver um local que sim. tenha isso. Na Mas já que faculdade tem tantos tem, fumantes, né? sim, na faculdade tem. Aqui as pessoas, já na faculdade você já vê as pessoas fumando bastante. E na faculdade tem esse trabalho de conscientização, até lá bem na entrada da faculdade onde eu estudava, já tinha esse coletor para bituca de cigarro. Eles fizeram até um trabalho coletando esses cigarros encontrados no chão e mostrando para as pessoas, para elas se conscientizarem que a quantidade de cigarro que era encontrado no chão e quais são os impactos que esses cigarros podem ter. Então, falando sobre isso, realmente é uma coisa que é, para mim, um grande problema, porque é uma coisa que as pessoas descartam de qualquer maneira, descartam no chão. Então, isso realmente é uma coisa que deveria ter mais atenção, deveria chamar mais atenção das políticas e, infelizmente, é algo que a gente vive bastante aqui. É, Janete falou da questão das máscaras. Eu não sei se Janete viu meus stories, Ah, minha sim. publicação recente, que um indiano ele está transformando máscaras em tijolos. Ele desenvolveu uma Uhum. Ah, eu vi. tecnologia e eu achei muito bacana, né? Porque é um resíduo perigoso, porque a partir do momento que a pessoa está ali usando, se a pessoa estiver doente com coronavírus, ele não vira mais simplesmente um material descartável, né? Ele Sim. já está ali com um resíduo que é considerado um material biológico. E ele está conseguindo desinfectar essas máscaras, juntar com outros tipos de resíduo e Uhum. transformar em Eu vi. tijolo. Eu achei muito legal, porque assim, sempre tem gente pensando em transformar algo bom, transformar um problema numa solução, Uhum. né? Eu achei muito Sim. bacana. Inclusive, eu Isso é o. marquei ele em postagem nos meus stories, e aí ele disse: Aham. Eu quero levar essa tecnologia para o Brasil. Se eu puder ajudar de alguma forma, venha para cá. Sim, isso é outro problema agora bem atual, que tá todo mundo tendo que usar máscara. O mundo inteiro. Então, no chão você vê muito. Até no hospital que eu fui há pouco tempo para uma consulta, você via as pessoas deixavam cair no chão, olhava, tipo, o que que eu faço? Eu vou pegar, vou usar? Então eu pegava, jogava fora na rua. Às vezes a gente tá andando, vê máscara no chão, até daquelas de pano mesmo que as pessoas reutilizam. Às vezes cai no chão, a pessoa acaba deixando ali. Então, isso é um problema bem atual, já que agora a gente tem que usar máscara toda vez que a gente sai. Então, realmente já é uma coisa que deve já entrar na conscientização, né? Tem pouco tempo que a gente está usando máscara, mas já está se tornando um problema, o descarte desse material. Então, já é. Tô vendo Vai aqui. ficar Já. salva, Janete. Se a internet e o Instagram colaborar, né? Porque de vez em quando eu perco algumas lives por conta da Ah, tecnologia, mas a gente vai salvar sim. você Gente, tem mais alguém tem mais pergunta? alguma Você pergunta? consegue? Alguém quer falar mais alguma coisa? Deixa eu ver aqui quanto. Nós temos ainda 15 minutos. Sim. Aqui são 1h47. Eita, que disposição. Ritiele, tu tem mais alguma consideração a fazer? Queres falar mais alguma coisa? Então, eu queria voltar no assunto que você tinha me perguntado e sobre as multas. Eu acabei falando da forma errada, mas eu queria dizer mais em questão da fiscalização, que para mim é uma coisa bem fraca aqui, como também é um dos problemas do Brasil. Apesar de ter uma legislação forte, uma legislação bem rígida, acaba não tendo a legislação correta, o que acaba passando muita coisa que tem a legislação, tem todo como deveria ser feito e acaba não sendo feito. Então, aqui tem sim essa questão das multas para quem joga em lugar errado, e isso já é mais um incentivo para as pessoas colaborarem com a coleta seletiva, porém ainda falta a questão da fiscalização para ver se esses empreendimentos, desde os menores para os maiores, estão fazendo a sua parte, né, contribuindo, que são também grandes geradores de resíduos. Então, só para me corrigir quanto a isso. E a questão da importância, ainda não conseguem entender a importância desse gerenciamento dos resíduos, onde cada um pode fazer sua parte e ajudar de alguma forma.
As pessoas que têm dúvidas sobre, será que todo esse lixo que a gente demora tempo separando vai para o mesmo lugar ou não? Eu acho que poderiam, já que tem esse interesse, essa dúvida, buscar um pouco mais sobre as empresas de coleta seletiva da onde você mora, da cidade onde você mora, e ver se realmente está sendo feita essa separação, como eles levam. Tem até alguns lugares que são abertos a público, você pode marcar visitações, você pode conhecer. Então, acho que essa é uma das questões que as pessoas podem começar a ter mais interesse e buscar saber mais, ao invés de não fazer pensando que vão levar para a empresa e lá vão tratar de qualquer jeito, não vão fazer o que a gente está pensando. Então, acho que as pessoas têm que Tem ter uma pergunta perguntando se as empresas que coletam são públicas ou privadas. Não, são empresas privadas. É de responsabilidade dos municípios, mas as empresas são privadas e passaram pelo processo de licenciamento para poder ver qual ia ficar responsável por cada região aqui. Tem Ô, mais alguma? Ritiele, vocês aí têm catadores? Que aqui a gente tem Não. muitos catadores de rua, Sim. cooperativas. Aqui não tem essa questão dos catadores. Como. Manda tchau pra gente do Rei da Gula. Oi, gente. Como tem essa questão da coleta seletiva mais certa, né? Sendo feita de forma eficaz, onde a gente consegue ver, consegue ter mais facilidade separando. Não tem essa questão dos catadores, a gente até nem vê gari assim direito. Tem uns quando vem recolher o lixo, aquele caminhão de lixo, e eles ajudam. Ali é feito por máquinas, não é aquela coisa onde pegam os sacos e andam com a mão, como é feito, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde eu morava. Vem o caminhão e aquele caminhão pega nesse contentor, encaixa ali. Então tem umas 2, 3 pessoas que ajudam nessa colocação ali da máquina para colocar o resíduo dentro do lixo, do contentor do caminhão. Então, essa questão de catadores não é nada que a gente vê muito por aqui. Na verdade, não vê. E tem essas... minha live travou. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Eu acho que a minha câmera congelou, porque para mim tá congelando. A tua câmera congelou, mas eu tô te ouvindo, a internet. Faz parte. Voltou, agora voltou. Então, parando o... Agora voltou, gente. Eu achei que tava travada. A gente vê mais pessoas tendo nas empresas em si, de triagem, de separação de resíduos. Como eu falei, nessa empresa que eu visitei, tinha muitos funcionários, muitas pessoas trabalhando na separação, na triagem dos resíduos, separando o que estava correto ali, o que não estava. E isso é a diferença. Às vezes, muitas pessoas trabalham, né, por conta própria, como os catadores, tem toda essa questão. E aqui tem mais esse emprego dessas pessoas dentro das empresas de coleta seletiva, dentro das empresas. Então, tem essa diferença, não tem essa questão do catador, essas coisas igual tem no Brasil, né? Acaba tendo que ter no Brasil. Aqui tem que justamente as pessoas deixam tudo espalhado no meio da rua e tem muita gente passando muitas dificuldades econômicas, aí diz, oxe, isso aqui vale dinheiro, a pessoa está jogando fora, Sim. eu vou ficar aqui na minha carrocinha e vou vender. Inclusive, quando eu chego em algum local, como eu estou trabalhando muito com isso, fico muito incomodada. Qualquer lanchonete que eu vou, restaurante, eu pergunto o que é que vocês fazem com os materiais recicláveis? Nada. A gente joga fora. Dá vontade de dizer, pois jogo fora aqui no meu carro, que eu vou botar aqui na minha mala e vou levar para vender, porque isso é dinheiro. Sim, exatamente. Tem uma pergunta aqui, o pessoal aí, ó, tá em Berlim, 1h52 da manhã. Que legal, gente. Rite, fala um pouco sobre as bitucas, isso aqui tu já respondeu. Existem projetos ligados à arte com resíduos em Portugal. Tem uma pergunta de Jota, perguntando se existe algum projeto de arte. Sim, aqui tem algumas lojas até que você consegue visitar, onde fazem materiais bem portugueses, digamos assim, aquelas estampas daqueles azulejos, tudo em materiais reciclados. Então, tem algumas empresas que você consegue comprar, tem bolsa, tem vários materiais, que é muito legal e acaba chamando a atenção de turistas também, porque tem a estampa aqui, que é muito conhecida de Portugal, dos azulejos, e acaba sendo um produto reciclado, um produto reaproveitado. Então, tem sim, muitas lojas tem esse tipo de produto. Mas nas escolas, eu não sei se tu conhece muito a questão das escolas, porque
porque você nem é É, não... criança, nem tem. Nas escolas Sim. existe algum tipo de. Porque normalmente em escola aqui no Brasil se usa muito. Aham, É embalagem de danoninho, aqueles sim, rolinhos de papel higiênico, tudo eles fazem brinquedos, fazem diversas sim. coisas. Aí não sei dizer se tu sabe, É, se em a escola minha tem uma amiga faz. aqui que tem filha e às vezes a gente estava na faculdade, e ela, eu tenho que arrumar alguma coisa para minha filha levar para a escola para um trabalho que vai ter. Então, tem também essa questão, né, como uma brincadeira para as crianças começarem a ter essa consciência de levar embalagens e tentar fazer alguma coisa nova. Então, tem assim, pelo menos dessa minha amiga que tem filha pequena e que estuda, ela comenta sobre essa parte desses trabalhos realizados, né, que já trabalham a conscientização desde cedo. Olha, tem um monte de coisa aqui. Anne está dizendo que o governo, perguntando se o governo de Portugal tem algum novo projeto ou leis para ajudar o meio ambiente, ou se não tem nenhuma novidade. Então, tem a política principal, a política específica para o gerenciamento de resíduos sólidos, e, assim, de lei nova, o que tem ainda é muito pouco. Tem são as metas, né, provenientes de reuniões da Comissão Europeia, tudo isso. Tem aquelas metas que colocam a partir de 2023, a partir de 2030, mas ainda nada que tenha sido, que saiu uma diretiva, uma lei ou alguma coisa assim. Ainda é um processo lento. Olha que Até legal, teu amigo The Tekin King Rosa, ele é meu amigo. Rosa. Aqui em Berlim, a gente deposita os resíduos plásticos para os mercados e ganha por isso na hora em dinheiro. No dia que Nossa, que fizerem isso no legal. Brasil, ninguém mais vai jogar no Vai lugar. jogar embalagem plástica no lugar errado. Muito legal, já ouvi falar isso. Eu tenho muita vontade de conhecer a Alemanha, né? Porque a Sim, Alemanha eu acho que é é um dos uma países referência, modelos, assim. né? Com relação a gerenciamento de resíduos. E Sim, sempre me falam isso, que você, ou então era tipo assim, você paga 50 centavos a mais justamente para você devolver. Quando você devolve, você sim. ganha dinheiro de volta. Aham. Então, isso ajuda a logística reversa, que é justamente a gente poder devolver para o fabricante, né? Para que isso Uhum. volte para o fabricante, a gente tem que colocar no lugar certo. Se a gente deixar na praia, na rua, em qualquer lugar, isso só vai poluir. Sim. Janete está pedindo para falar dos coletores de roupas. É verdade. É porque, assim, aqui acontece muito das pessoas deixarem, acontecia muito, né, das pessoas deixarem roupas ou até alguns outros materiais perto desses coletores de lixo que, por exemplo, roupas que elas não querem mais para outras pessoas pegarem. Porém, essas roupas às vezes as pessoas não pegavam, ninguém pegava e acabava indo para a destinação incorreta, ou seja, acabava indo para os aterros. Então, isso se tornou uma problemática. Então, o que começou a ser feito? Começaram a ser instalados coletores de roupa, Que de legal. calçado, e sim, até hoje passei por um aqui na rua de trás de casa, um coletor azul grande, onde você pode colocar as roupas que você não quer mais, que você quer doar, e fica ali, e as pessoas que têm interesse conseguem pegar. Ele tem uma abertura em cima, onde você consegue colocar, tem outra abertura para retirar. Então, também é outra medida que foi adotada para evitar que esse material vá para a destinação incorreta, gerando um maior volume de resíduos, né? Que com certeza pode ser aproveitado. É uma coisa normal aqui as pessoas deixarem perto dos coletores coisas que elas não querem mais para outras pessoas pegarem. Normalmente pegam. Mas essa parte dos coletores de roupa já é uma coisa bem legal, porque realmente, às vezes, as pessoas não querem, vem a coleta e acaba levando isso. Tá ali e acaba levando. Então, eu até ia falar disso, tinha me esquecido. Obrigada por lembrar disso. Realmente foi uma coisa bem legal implementada aqui. Teu amigo Alex está perguntando o que é feito Sim. com os pneus. Então, essa questão dos pneus não é algo aqui que tenha essa conscientização. Tem algumas empresas que você pode levar esses resíduos e fazer a troca. Tá travado? Não. Tá funcionando. Não, eu tô parada aqui que eu tô lendo Tentando aqui. ler. Aí o pessoal continua colocando aqui na tela, né, gente? A Mas gente às também vezes as pessoas não sabem também fazer a pergunta na caixa de pergunta. Eu não consigo ver a caixa de pergunta aqui. Mas eu acho que as pessoas conseguem clicar na interrogação. Vamos correr que só falta 2 minutos. Que o Ok. Instagram ele bota a gente pra fora quando bate 1 hora. Sim. Então, falando rapidamente dessa parte dos pneus sem uso,
deveria com certeza ter um trabalho de conscientização melhor, porque muitas pessoas têm essa dúvida, e apesar de não ser prioritariamente um resíduo perigoso, ele pode ter alguns contaminantes, vir com alguns resíduos de veículos, e com a destinação incorreta pode gerar um problema maior ainda, não só de acréscimo no volume de resíduos, né, que vão para a destinação incorreta, como também de contaminação. Então, essa parte aí de resíduo de pneu, não de, né, reciclagem, tudo não é algo muito falado aqui, mas tem algumas empresas já de produção de pneus que você pode levar o pneu de volta e conseguir algo em troca ou alguma coisa assim, mas infelizmente não é nada muito falado. E com relação aos entulhos de construção, quando alguém faz Sim, alguma reforma na sua casa, como é que funciona? Que aqui, teoricamente, é obrigatório você contratar uma sim, caçamba, colocar o exatamente. resíduo na caçamba e a caçamba levar. O que é que o pessoal faz? Contrata aquele pessoal que tem uma carrocinha É, amarrado no jumentinho pro pobrezinho do jumento sim, levar o seu entulho e jogar no canal mais próximo. sim. É a mesma coisa. Aqui, esses empreendimentos de construção civil, quando você faz alguma coisa na sua casa, acaba sendo por exemplo, a coleta seletiva do lixo já é de responsabilidade do município. Essa questão de resíduos da construção civil já é responsabilidade do próprio produtor. Então, ele tem que fazer exatamente isso que você falou. Ele tem que contratar a empresa especializada para fazer a destinação correta desse resíduo de construção civil e não apenas descartar no contentores de lixo comum. Mas eu já vi aqui logo embaixo da minha casa tem um contentor de lixo doméstico normal. E eu já vi ali resíduos de obra, porque até teve uma obra aqui no meu prédio. Então, tem essa questão que a pessoa que produz esse resíduo, ela é responsável pela destinação, ela é obrigada a fazer a destinação, mas tem mais uma vez a questão da fiscalização que tem que ser um pouco mais rígida aí para as pessoas. Deixa eu ver aqui que tem mais pergunta. Parabéns, fala sobre os coletores de roupas. Sim, Bituca Cigarro, existe algum projeto de arte? O Brasil tem colocado. Ah, então acho que já foi tudo, foi só porque a gente não sim, acho que clicou. foi. Gente, eu amei aqui essa live. Eu acho que todo mundo também gostou muito. Sempre para quem Sim, está fora do Brasil, ouvir experiências de outros lugares, para a gente é muito gratificante. Eu é. aprendi muito contigo, Para mim Ritiele. Muito também foi muito obrigada por legal. estar compartilhando aí teu Obrigada conhecimento. por ter convidado. Obrigada a todo mundo aí, meus amigos, todo mundo que é do Instagram da Helv, do meu Instagram, que tá vendo também, que estão comentando aí, participando. Minha mãe aí acabou de mandar um oi. Muito obrigada, gente, por ter participado. Espero que eu tenha conseguido passar a mensagem para vocês, explicar um pouco da realidade aqui que a gente vive em Portugal. E é isso. Obrigada, gente. E reforçando quem não estava na live desde o começo, que eu falei um pouco do meu curso, de 1 a 9 de outubro, eu estou preparando conteúdo bem legal, que vai ser ao vivo, vai ser gratuito, para mostrar as possibilidades que a gente que atua com consultoria ambiental, seja da formação que a gente tiver, né? Consultoria ambiental é uma área super multidisciplinar, para mostrar as possibilidades da gente ganhar dinheiro ajudando as pessoas e ajudando o meio ambiente, que isso é possível. E aí eu vou mostrar tudo isso através do evento que eu estou chamando de Semana do Gestor de Resíduos, que faz parte do meu curso Lixo Extraordinário, que também, a partir da próxima semana, as inscrições vão estar abertas. Então, quem quiser saber mais, entra lá no link que está na bio, tá bom? Essas lives não vão ser gratuitas, de 1 a 9 de outubro. Vocês têm que entrar no meu grupo do WhatsApp, porque eu vou mandar, através desse grupo, todas as aulas, todos os avisos, material complementar. Tá bom, gente? Muito obrigada por Obrigada, tudo. gente, a todo mundo que Amei aí assistiu. a participação de todo mundo Sim, que comentou, todo mundo que curtiu. Foi muito legal e muito obrigada mais uma vez, Ritiele. sim, eu que Boa noite, agradeço. até a próxima. Obrigada. Ah, eu Ele não tá sei dizendo que tem a salvar. opção para salvar. Tem sim, vai Tem ficar quando salvo. acaba? Tá? Se Ah, quiser ok, ver tá depois, bom. vai ficar salvo aqui no meu perfil. Tá bom Tá então. bom? Tá bem. Obrigada, Obrigada, gente. Beijo para gente. todo Boa mundo. noite. Boa noite. Tchau, tchau.